O gato lê. Diva, narrado por ela mesma. Texto baseado no romance Diva, de José de Alencar, por Maria Cristina Rabelo de Moraes. Capítulo 7. Contudo, conforme os dias se passavam e o doutor Amaral não aparecia mais em festa alguma, o meu sentimento de perdão também foi esmorecendo. Entocara-se o homem em seu trabalho, ou sabe Deus onde. Eu preferia pensar que ele exercia a medicina a bem dos pobres e oprimidos. Escolhera imaginar que ele amava o mundo que havia lá fora. Encontrava-me na sala do piano e, ao lembrar do mundo que havia lá fora, aproximei-me da janela da minha nova prisão de cristal. Meu pai construíra ao redor de mim um castelo, mais condizente ao meu atual status de diva. O casarão sofrera grandes reformas. Os laços do cativeiro, que preparara para mim, apertavam-se tentando imobilizar meus atos. Por ignorância ou inocência, eu permitira que as rendas me algemassem. Abrira um caminho do qual todos se apressavam em apagar as possibilidades de retorno. A cada dia, um outro passo era dado para que morresse a Emília e vivesse a diva. Debrucei-me à janela, agarrada a um dos livros de medicina, que, atualmente, era o meu único conforto. Em segredo, eu já andava ministrando remédios para aqueles que jamais receberiam guarida de ninguém. A vista magnífica que se gozava da sacada acalmou-me o espírito. O arrabalde era naquele tempo mais campo do que é hoje. Ainda, a foice exterminadora da civilização não esmoltara os bosques que revestiam os flancos da montanha. A rua, esse braço mil do centauro cidade, só anos depois, espreguiçando pelas encostas, fisgou as garras nos cimos frondosos das colinas. Elas foram outrora, essas lindas colinas, a verde coroa da jovem Guanabara. Hoje, velha regateira, calva de suas matas, nua de seus prados. Caminhos íngremes e sinuosas veredas serpejavam então pelas faldas sombrias da montanha e prendiam como num abraço as raras habitações que alvejavam de longe em longe entre o arvoredo. Límpidas correntes, que a sede febril do gigante urbano ainda não estancara, rolavam trépidas pela escarpa. Saltavam de cascata em cascata e iam fugindo e garrulando, aconchegar-se nas alvas bacias debruadas de relva. As paineiras em flor meneavam à doce brisa da tarde os brilhantes penachos, como numa festa da roça. As mais belas raparigas, soberbas de seus enfeites, balançam airosas ao som da música as frontes toucadas de mastros de fitas. Cresciam ali bosques espessos de bambus que ciciavam brandamente, enquanto os leques das palmeiras, vibrados pelo vento, arpejavam como flauta rústica. Naquele lugar eu nascera, ali eu fora livre um dia. Ele também estava morrendo junto com a Emília, para dar lugar aos desígnios da sociedade. Mas eu e ele ainda podíamos comungar nossos segredos. Lembrei-me de quando, pela primeira vez, ousei fugir para embrenhar-me pelo mato. Eu tinha 11 anos na data desta aventura. Até então, vivera sob a vista de minha mãe, ao redor da casa. Hoje vejo que já preparavam a diva que eu deveria me tornar. Por que será que não pude dar certo como a Julinha? A culpa, provavelmente, era daqueles bosques que me mostraram outros caminhos. Sorri, lembrando-me do medo que sentira da primeira vez que lá entrei. Caminhei afoita em direção à vegetação espessa, tendo a certeza de que alguém me impediria. Esperei que na última hora ouviria minha professora a ralhar comigo, mas nada aconteceu.
Suspirei fundo e dei o meu primeiro passo em direção à mata e em direção a Emília. O impacto foi tão grande que passei 2 dias com febre. A terra gargalhara de mim, mostrando-me seus segredos. Nascia Emília, que jamais se contentaria em viver somente ao redor da mãe, sem indagar. Minha pobre genitora deve ter pressentido o perigo, pois me obrigou a ficar na cama por 1 semana, a fim de ter certeza de que erradicara de meu seio qualquer semente do mal, mas já era tarde. Contudo, generosamente, Deus poupou-lhe nesta vida o sofrimento de constatar o que eu viria a ser. Minha mãe encarregou-se de que as consequências funestas dos meus atos fossem alardeadas aos 4 ventos durante 1 mês, para que todos vissem o que ocorria aos que tentavam fugir às regras. A prima Julinha foi trazida por tia Matilde para ficar do meu lado e aprender do que padeciam os que procuram evadir-se do que fora determinado. Ela era bem pequena, embora só tivesse 1 ano a menos do que eu. Observava-me com seus olhos azuis, muito arregalados, sem entender muito bem por que era proibido, mas entendendo perfeitamente que havia alguma coisa proibida. Foi através da visão febril da nova Emília que comecei a desdenhar minha prima e a considerá-la uma cabeça de ovo. Voltei a brincar no jardim ao lado de mamãe, mas cada vez que levantava os olhos das bonecas e espreitava o mato, eu o ouvia gargalhar da minha fraqueza e sentia o rosto ruborizar de indignação. Eu sempre soube que aquela história não iria acabar por ali. Certa madrugada, antes que a casa despertasse, voltei a me embrenhar pelos bosques. Adentrei só alguns passos e depois corri para a cama, antes que fosse descoberta. Este fora apenas o começo, porém o suficiente para que a floresta silenciasse, demonstrando seu respeito. Na manhã seguinte à primeira escapada, eu corria e pulava pelo pátio, sem conseguir disfarçar o meu contentamento. Minha mãe me olhava desconfiada, mas nada me perguntou. Depois desta feita, usei para fugir o tempo que me permitiam ficar sozinha no quarto para estudar. É incrível a certeza que tinham de que eu não me afastaria das regras. Nunca se deram ao trabalho de averiguar se eu obedecia. Dessa forma, tive o resto das tardes para explorar a mata e provar de todos os seus frutos. Às vezes, durante as refeições, descobria-me comparando as frutas silvestres com as que eram servidas à mesa, e sempre constatava que as últimas não tinham o mesmo sabor. Acho que, nestes momentos, meus lábios se estreitavam em uma expressão de ligeiro desdém, porque era comum descobrir minha mãe, ou Julinha, a espreitarem-me com certa apreensão, principalmente a minha prima, que dava-se a me observar. Tive medo de que ela descobrisse alguma coisa e viesse a me delatar. Por estas e outras, adquiri o hábito de me esconder e aparecer o mínimo possível perante as outras pessoas. Ninguém se importava com isso. Consideravam benéfico que uma moça fosse recatada. Hoje, debruçada à janela, eu me despedia daquela floresta que a civilização engolia e da Emília que eu fora, a qual, de certa forma, soubera ser feliz. Com os dedos crispados, agarrava o livro de medicina que, por ora, era minha única tábua de salvação. Ouvi vozes no corredor de entrada. Escondi rapidamente o compêndio entre as cortinas e fui sentar-me ao piano, fingindo que tocava. Tia Leocádia levantou os olhos de seu trabalho de mão ao perceber que as visitas se aproximavam. Pude distinguir a voz alegre de meu pai. Bem aparecido, doutor, nesta sua casa. Cuidei que estava mal com ela. Perguntei-me o que teria desentocado o Sr. Amaral e o trazido até o nosso novo castelo. Logo, eu teria a resposta. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação
através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.